Vamos abrir nossa Bíblia. Para ler o texto indicado. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 até versículo, capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ler esse texto responsivamente da seguinte maneira. Eu lerei um versículo, essa ala aqui, o segundo, a dali, o terceiro. E os jovens lá poderiam vir para cá, se vocês vão ficar conosco, é um prazer. Senão vocês ficam numa ala meio separada aí, não é bom, né? Pode vir aqui para frente sem vergonha. Muito bem, nós vamos precisar de vocês, jovens, daqui a um pouco. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10. Entenderam? Eu lerei o primeiro versículo, essa ala aqui, o segundo ali, terceiro e faz o rodízio. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Hebreus 4. Vamos ler? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, por como aconteceu com Arão. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, juntos, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um texto tremendo, né, irmãos? Especialmente o versículo 7 que diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações, súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e embora sendo filho, padeceu. E lá em Filipenses 2 diz: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Santo Deus, fala ao nosso coração, quando vamos estudar a Tua palavra agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição a ser estudada aí, conforme a revista, levante quem tem revista aí. Quem leu a revista? Fala a respeito de Jesus Cristo como grande sumo ou sacerdote. E o autor da nossa lição, que foi o reverendo Vanderly Alves Neto, ele recomenda na sua lição aqui,
que lêssemos várias vezes lá no Velho Testamento, capítulo de Levítico 29, 1 até o 32, ou 37. E eu li antes também, porque o assunto a respeito de unção de sacerdote, lá no Velho Testamento, abrange não somente esse capítulo, mas outros também, como nós vamos ver. E, meus irmãos, ele sugeriu que a gente, primeiramente, falasse a respeito da unção. A unção dos sacerdotes, feito lá no Velho Testamento. Mas, não que eu seja do contra ao que o irmão mandou fazer, e até um tanto, vamos dizer, contra gosto dele, quem sabe, trocar a ordem das coisas. Nós vamos falar a respeito do sumo sacerdote e depois da unção do sacerdote, porque na verdade a Bíblia diz que nós também somos feitos sacerdotes. Estou dizendo verdade ou é bíblico isso? O que é que diz lá em Hebreus, lá em 1 Pedro 2:9? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. O sacerdócio é a função do sacerdote. E nós somos feitos sacerdotes, né? E diz lá, real, de um rei que é Jesus. E nós vamos aprender o que é. Já então eu começo fazendo aqui algumas perguntas. O que é um sacerdote? Nós temos um membro novo relativamente aqui nesta igreja. Foi um prazer conhecer esse casal bonito, simpático. E então, você que não me conhece até agora, fique conhecendo. Eu sou novinho, tenho só 74 anos. E aqui, não sei se é porque os 30 anos que eu passei aqui, me dá autoridade de chegar aqui, né, Tiago? E dizer, ela perguntou agora mesmo, você vai voltar, vai ser membro da igreja aqui de novo? Eu sou membro da igreja, seja aqui, seja na sexta, onde eu estava, onde for a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sou membro dela. Está entendendo? E especialmente como pastor, sabe por quê? Eu cheguei a uma ocasião lá em Belo Horizonte, na primeira igreja, numa quarta-feira, vou assistir o culto aqui. O reverendo Ludigero Braga me vendo lá, disse, de supetão, ele disse, nós temos um pastor aqui, e ele vai nos trazer a mensagem hoje. Tinha umas 100 pessoas na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, uma grande igreja, né? Culto na quarta-feira. Pois não é de ver que eu tive que queimar um incenso assim de surpresa lá. E graças a Deus a Olga diz que eu prego melhor quando eu não me preparo do que quando é de surpresa. Graças a Deus, correu tudo bem. Mas eu sou assim, eu chego aqui, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e além disso eu sou membro do Presbitério do Pondal do Triângulo Mineiro. Eu sou membro da igreja aqui, lá e acolá. Né, meu irmão? Então, para você, fala para mim. Não precisa, se não souber responder, não se acredite, porque eu sou assim mesmo. Outros ajudam e eu respondo também. O que é um sacerdote? Um representante de Deus. Sim, fala mais a respeito dele. É alguém? Comunicava com o povo. Está dentro. Olha, está vendo como a minha pergunta é importante, ensinando para esse veterano, decano, que é o Samuel? Ele disse que trazia Deus ao povo, e é o contrário. Estou te contando. Caiu de mansinho. Acontece que o sacerdote era alguém que Deus escolheu, note bem, escolheu, elegeu dentre o povo para serem preparados e para poder levar o povo a Deus. E o profeta então, é o contrário. Se o sacerdote levava o povo, a pessoa oferecia sacrifício em favor do povo, intercedia pelo povo, o sacerdote falava de Deus aos homens. Por isso, no Velho Testamento, vocês veem várias vezes, lá no princípio dos livros dos profetas, quando diz assim, o profeta começa a sua narrativa dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e ele mandava a palavra de Deus, que ele mandou dizer sobre o povo. Entendido? Pois bem, agora aquele sacerdócio todo lá do Velho Testamento, ele tipificava o sacerdócio de um sumo sacerdote, eterno segundo a ordem de Melquisedeque, diz a Bíblia.
Quem é esse sumo sacerdote eterno? Jesus. Jesus. Você se lembra dos 3 princípios fundamentais da reforma protestante? Quem se lembra? São coisas que nós precisamos guardar como presbiterianos. A reforma protestante foi aquele grande movimento religioso que se fez no século XVI, né? E os reformadores chamados os principais fundamentos ou princípios fundamentais. E eles são 3. Primeiro, a supremacia das Sagradas Escrituras, certo? Sobre a tradição, que eles já estavam vivendo, pregando tradição e baseado em tradição, doutrinas e etc. Aí até hoje, ainda fazem isso. É a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. É ela. Segundo princípio. Primeiro, a supremacia das Sagradas Escrituras. Segundo, a salvação pela graça mediante a fé. Unicamente, exclusivamente. Não é por meio de obras, não é por reencarnação, não é por outra maneira. Está entendendo? E o terceiro, o sacerdócio universal do crente. Eu fiz essa pergunta para chegar aí. Por quê? Nós, embora sejamos chamados sacerdotes, entende? Nós temos o direito de levar as pessoas a Deus em oração. Que privilégio, né? Nós não somos o único mediador, mas Deus nos constituiu sacerdotes nesse sentido. Mas o nosso representante, sumo sacerdote eterno, é Jesus. E ninguém pode ir a Deus, diz lá em Efésios, né? Senão por Ele. É só Ele. E tudo mais, a salvação é através de Cristo. Mas lembra, o perdão dos pecados é através de Cristo. Mas quem é que nos perdoa, hein, gente? Nós falamos, Cristo me perdoou. Mas Deus é que nos perdoa. Deus, na economia da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E você se lembra que Paulo disse assim certo dia: perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo. Em Cristo Deus nos perdoa, em Cristo Deus nos salva. Em Cristo é que nós recebemos tudo. Em Cristo é que nós chegamos a Deus. É através de Cristo que nós somos perdoados, somos restaurados, somos reconciliados e somos adotados por Deus como filhos. É por isso que nós pregamos Cristo e este crucificado, como dizia o apóstolo Paulo. Certo? Mas então, falando de Jesus como o grande sumo sacerdote, vamos abrir nossa revista aí. Eu perguntei as horas que a Olga disse, lembra que a lição da escola dominical na segunda igreja é 1 hora. Ela tinha falado. Aí eu disse, certo, ela está dizendo, e preciso de muito argumento para falar 1 hora. E eu estou achando que o tempo é pouco. Então vamos aí, é a lição de número 6, né? Então nós vamos falando então de Jesus como sumo sacerdote, o sacerdote, como diz aqui o tema da lição, é o grande sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E Jesus foi feito escolhido de Deus, porque você sabe que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, a Bíblia diz que ele é o escolhido para ser o nosso Salvador. Ele é escolhido para ser o nosso sacerdote. E interessante dizer desde aqui que Jesus não é só o sacerdote, mas ele foi a vítima. O sacerdote oferecia o quê? A vítima, que era o cordeiro, né? Ele fazia aquilo, espargia o sangue, etc. E Jesus foi sacerdote e vítima porque ele é o cordeiro, ele mesmo se ofereceu. E ele mesmo disse, ninguém tira de minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu de mim mesmo a dou. Então, meus irmãos, vamos aqui na lição, especialmente onde fala de Jesus como sacerdote. E diz que ele é sacerdote vitorioso. É a primeira lição aqui. Diz no capítulo 4, versículo 14, né? Que ele penetrou os céus. Oh, que expressão, hein? Alguém tem me perguntado assim, como o senhor já aposentou? Às vezes, né? E a sua vida ministerial? O senhor já jubilou? Gente que conhece o sistema presbiteriano diz. Eu que estou brincando e diz assim, eu já vazei. Eu já me aposentei pelo INSS.
Já recebi título, obrigado, segundo a igreja, de pastor emérito desta igreja. Você sabia que eu sou pastor emérito aqui, por isso eu digo que eu sou pastor. Eu não vou deixar nunca de ser pastor dessa igreja. Sabia disso? E tem mais uma coisa, lá no Brasil, por exemplo, tem pastores eméritos na igreja lá, o nome desse está no boletim. Não devia ter dito, né? Mas é assim o sistema. Muito, não é pedantismo, não, pelo amor de Deus. Longe de mim, tudo para Cristo, para a glória de Cristo. Não. Outra coisa, eu já vazei. Eu jubilei, eu sou pastor emérito, o que mais? Eu vazei, né? Só não vou dizer assim, já vazei tudo. Jesus, né? Pela graça, misericórdia. Eu estava sentado ali e disse, nossa, se eu voltasse, eu falei no presbitério assim, olha, eu vou descansar um ano. Se Deus tem um plano, pois é. Obrigado, que bom, né, minha irmã Maria? Mas acontece que a gente fica pensando, eu falei no presbitério, disse, olha, eu vou descansar um ano depois, se Deus tem alguma coisa efetiva no ministério para eu trabalhar, Ele me volta, torna a me chamar. A turma riu, né? Mas eu estava sentado ali e falei, não dou conta mais. Quando eu vejo uma programação gigantesca dessa da igreja, eu falei, nossa, eu não consigo acompanhar mais. Tem que conformar, né, Dona Luzia? Mas eu não digo como Paulo ainda assim, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça. Quer dizer, pode me levar. Não, se Deus quiser levar, eu digo como ele também, leva, estou pronto. Se não quiser, eu estou pedindo saúde para a obra, para mim, para nós viver alegre um pouco de tempo. E está aí em comunhão com esses irmãos, que é uma bênção. Viu, casal novo? Que bênção. Agora, Jesus foi sacerdote vitorioso. Ele penetrou os céus pela sua obra perfeita. Lá na cruz ele disse, tetelestai, quer dizer, está consumado. A obra que ele veio realizar. Ele é grande. Eu vou só citar aqui, dizer uma palavrinha. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote. Arão, nós vamos falar a respeito dele daqui um pouco. E olha, paciência, se eu for meio-dia, vocês não. Quem quiser ir embora, pode ir. Mas Arão foi sacerdote, escolhido por Deus. Os filhos dele, Nadab e Abiú, foram sacerdotes. Ele era o sumo sacerdote. Agora, todos aqueles sacerdotes e sacerdotes do Velho Testamento olhavam para o sumo sacerdote, Jesus Cristo e seu sacerdócio, né? Agora é interessante que aparece, Deus faz com que aparecesse um nome lá na Bíblia, esse homem, que ele era um tipo real de Jesus. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que ele foi rei de Salém, que é Jerusalém. Mas ele aparece assim na Bíblia, lá diz, em Hebreus, sem genealogia, sem princípio, sem fim, para ser um tipo do sacerdote eterno que é Jesus. O nome desse homem era Melquisedeque, né? Então, isso para mostrar a grandeza de Jesus como sacerdote. Nós estamos falando, o tema é o grande sumo sacerdote. Mas é interessante, esse Jesus, que é além ou antes de ser homem, ele é Deus. É interessante observar que ele é também humano, ou se tornou humano, né? Antes, diz aqui o texto de Hebreus 4,15, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Senhor Tenezil, ninguém para dormir não, hein? Jesus Cristo, não é o nome? Qual é mais certo dizer? Cristo Jesus ou Jesus Cristo? É o contrário. Ele chamará, porque ele não chamava Jesus. Como é que chamava Jesus antes de ser Jesus? Jesus é o nome humano para Jesus, para Cristo. O Cristo. Então, a pergunta que eu fiz, estou pegando aqui viu? Jesus Cristo.
é mais certo dizer Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque antes de Jesus receber o nome, Cristo recebeu o nome Jesus, ele era Cristo. No Velho Testamento é o nome Meshirô, Messias. No Novo, no grego, Christos, que é o nome divino para Jesus. Agora, quando Jesus, por obra do Espírito Santo, assumiu a natureza humana e nasceu da Virgem Maria, o anjo disse, e chamará o seu nome Jesus, mas ele chamava Cristo. Eu disse, qual é mais certo dizer? Porque antes de se tornar Jesus, ele era Cristo. Jesus é o nome humano para Cristo, está entendendo? E o que significa o nome Jesus? Sabe? Jesus, o anjo mesmo diz, porque salvará os seus. Exatamente, porque ele, a palavra Jesus significa Salvador. E Dona Luizinha, só que está balançando a cabeça. E o nome Cristo, o que significa? Prometido, muito bem. Messias, o esperado, né? O prometido de Deus. Certo? Para vir salvar os pecadores. Para ser nosso Salvador, ele teve que ser sacerdote. Será que a palavra Jesus não aparece nenhuma vez no Velho Testamento? Porque ele não tinha se encarnado. Ele se encarnou, recebeu o nome de Jesus. Na minha Bíblia, no Velho Testamento, no Velho e nem no Novo aparece a palavra Jeová. Jeová é a transliteração da palavra Yahvé, ou aquela expressão, é aquela expressão eu sou, do Velho Testamento. Viu? Mas era o nome que destacava a transcendência de Deus, quer dizer, o Deus grandioso. Vamos aqui, irmãos, porque, conforme eu disse, eu não sei a hora que vamos parar. Sacerdócio vitorioso, ele é grande, ele é humano, se tornou humano, por isso tinha que ser humano, porque só Cristo como Deus, como Cristo, ele poderia satisfazer a justiça eterna que o nosso pecado ofendeu. E só tornando-se homem, ele poderia representar-nos diante de Deus. Vocês já pensaram a razão da encarnação? De maneira que qualquer outro que quiser tomar o lugar de Cristo é embusteiro, Deus não aceita. É Ele o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus o Pai senão por Ele. Mas se Ele, por um lado, diz aqui Ele é humano, Ele é divino. Nós já falamos sobre isso. Já perguntamos sobre Cristo e Jesus. É Cristo divino, nome divino. Jesus, nome humano para Jesus Cristo, para Cristo Jesus. Agora, o sacerdote compassivo. Interessante, meus irmãos, que quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 15, especialmente os versículos 4, 5, lemos aí 4 do 15 a 5, 4, nós vemos que Jesus precisava de ter o sacerdote, de modo geral, precisava ter certas qualidades. A primeira é de ser chamado por Deus. E nós já falamos que Cristo foi escolhido. A Bíblia não está cheia disso, o escolhido de Deus. Entre as 3 pessoas da Trindade, ele até não foi escolhido, ele ofereceu, não é isso? Se nós voltarmos nossos pensamentos lá para o conselho da Trindade, antes de Deus criar o homem, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá Deus tratou dessa sua criatura. Se o homem pecasse, quem é que vai lá para reconciliar e chamar de volta, né? Nossa criatura. Se ele não pecar, ele será confirmado no estado de santidade para nunca mais pecar. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que o ser humano, pecou. Não é isso? E o filho, então, foi aquele que disse, eu vou lá, pai. E Jesus veio. Se por um lado a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Jesus também disse, ninguém tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Quer dizer, ele mesmo ofereceu. Ele se ofereceu. E como tal, Deus homem, ele assumiu a natureza humana, foi obediente a Deus o Pai até a morte de cruz. Está entendendo essa relação? Por isso ele é o sacerdote,
entre nós e Deus? Não, não teríamos. Ainda que desse o corpo para ser queimado, disse Paulo. Nada. Tem milhões de pessoas. E cabe, a gente fica assim cansado até, porque é coisa tão clara para nós. Mas para tanta gente não entende, não aceita, põe outros pensamentos, outras crenças no lugar, né, Dona Luzia? Isso é muito triste. Mas, na verdade, Jesus Cristo é Deus, Ele é divino. Agora, o sacerdote e compromisso, ou não, o sacerdote compassivo, isso significa que lá no Velho Testamento, já falamos, era chamado por Deus, Arão, seus filhos. Cristo foi chamado por Deus, ele era chamado por Deus, era compassivo. Isso fala de compaixão. E a Bíblia, claro, nos fala a respeito da compaixão de Cristo por nós, né? Se Cristo não tivesse compadecido, ele compadeceu-se de nós. Nós estaríamos perdidos. Mas, outra coisa, ter consciência de que Deus, ou de seus próprios pecados. Agora, interessante, está falando lá do sacerdote, né? Agora, Jesus Cristo, ter consciência do pecado, Jesus nunca pecou. Então, como é que nós aplicamos isso aqui? Ter consciência dos pecados. Jesus tinha consciência que ele era santo. Pois ele mesmo disse certo dia, quem de vós me convence de pecado? Mas acontece, olha bem o que eu vou dizer, e a Bíblia diz isso, claramente. Jesus se fez pecado por nós, diz a Bíblia. Ele levou sobre si os nossos pecados. Não é isso que diz lá em Isaías? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha consciência disto. Ele, sendo Deus, se fez homem, sentiu o pecado da humanidade sobre si. E vou dizer uma coisa, o maior sofrimento de Jesus não deve ser procurado naqueles dias que ele foi preso, bofeteado, coroado de espinho e tudo mais. Mas deve ser visto no aspecto moral, espiritual. Porque ninguém sentiu maior, e ninguém pode sentir maior dor, maior sofrimento do que Jesus nesse sentido. Se eu perguntar assim, qual é o maior sofrimento, o físico ou o espiritual? Quem já passou por momentos de depressão, e os psicólogos dizem que não há dor pior, dor não física, do que a dor da depressão. Mas todos nós já sentimos momentos assim de angústia, não é? De ansiedade, quem nunca sentiu? Mas a dor da depressão é muito pior. E nem é bom pensar. É por isso que a gente vê moços novos, né, se suicidarem, que são deprimidos. Estou lembrando aqui do Dalber. O Dalber. Pois é, um moço, tinha uma profissão, tinha tudo, mas chegou um dia, que ele se suicidou. E assim há muitos. Que Deus nos livre, né? Que Deus nos abençoe. Mas, meus irmãos, Jesus levou esse sofrimento. Muito mais do que qualquer de nós. E morreu naquela cruz. Então, ele te gosta. O sacerdote submisso, quer dizer, ele submeteu a Deus. Como Deus se tornou homem. E como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se submeteu à vontade de Deus para nos salvar. Interessante, eu destaquei aqui no texto que nós lemos, o versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus. E o que diz lá? É que Jesus fala nos dias da sua carne. Quer dizer, nos dias que ele estava aqui, como Deus homem encarnado. O que ele fez? Ele orou com forte clamor e lágrimas. Vocês já pensaram que lá no Getsêmani ele chegou a derramar gotas de sangue, estilou do seu organismo, por causa do seu sofrimento. Então há uma relação, né, de obediência, sua soberania, né, o seu sofrimento, para ele se tornar o grande sacerdote que é, único,
para nos reconciliar com Deus. A última parte diz, o sacerdote efetivo. O que é que significa isso? Efetivo é aquele que produz efeitos, que tem efeitos, né? E é verdadeiro, né? É permanente, e o sacerdócio de Cristo produziu a sua obra vicária, produziu efeito para a salvação de toda a humanidade, todos aqueles que se arrependem e creem. E ele é permanente, ele durará para sempre. Ele vai voltar um dia, ele vai nos reconciliar, vai nos levar para ele. A perfeição de Cristo é vista como a base da nossa salvação. É realmente, meus irmãos, ele tornou-se o autor da nossa salvação, diz a Bíblia. O sofrimento dele, o seu sacerdócio, a perfeição dele, é a base da nossa salvação, realmente. Porque se ele tivesse cumprido toda a lei e tropeçado num só ponto, ele não seria o nosso Salvador. Tinha que ser perfeito. Mas ele obedeceu, cumpriu cabalmente todas as exigências da lei, para ser o nosso mediador, ser o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Finalmente diz, uma salvação que não venha através de Jesus, não é verdadeira. Eu já perguntei pessoas de espiritismo, por exemplo, sobre verdade, convicção. A pessoa disse, não, eu tenho convicção de que estou com a verdade. E daí? Está com a mentira. Mas o inimigo, como diz o pastor aqui agora mesmo, ele é tão astuto. E quer dizer aos irmãos que esse reino espiritual, o reino de Deus e o reino de Satanás, é tão real como o reino material. Vocês acreditam? Realmente. Nós precisamos entender isso. E estar com Deus e com o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus também, como disse Paulo, não é comida nem bebida, mas é paz, né? Alegria, gozo no Espírito Santo. Agora, eu disse aqui no início que a gente ia primeiro falar então um pouco, conforme diz a lição, de Jesus como soberano sacerdote. Ele o é. Agora eu vou voltar para falar da unção, da preparação do sacerdote. Já vimos aqui alguma coisa, né? Que Deus, lá no Velho Testamento, escolheu sacerdotes. O primeiro sacerdote da dispensação judaica foi Arão, e nós vamos ver isso, né? Agora, todos aqueles preparavam para mostrar, como Hebreus destaca, que Jesus seria o cumprimento de toda aquela lei cerimonial, todo aquele sacerdócio do Velho Testamento, para mostrar que ele é o soberano sacerdote. Mas Jesus mesmo teve preparação. Interessante que lá na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, ele mesmo falou, né? E disse assim: por amor de vós, eu me santifico a mim mesmo, para que vós sejais santificados na verdade. Note bem que Jesus assumiu o caminho da santificação como Deus homem, porque ele exerceu a obra vicária como homem, obedecendo a Deus, cumprindo a lei, e morreu em nosso lugar. Agora vamos então ver a respeito desta preparação. E, irmãos, eu queria que alguém lesse para nós Hebreus capítulo 3, versículo 1. Leia para nós, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu queria destacar desse versículo esta expressão: portanto, santos irmãos, considerai o quê?
Jesus foi o enviado. A palavra apóstolo significa enviado, viu? Ele foi o primeiro missionário, ele foi o primeiro apóstolo, mas aí fala dele como apóstolo. Mas eu queria destacar: considerai o sumo sacerdote. Agora vamos considerar o sumo sacerdote, certo? Mas vamos nos preparar para a missão que nós temos como sacerdócio universal que nos deu, certo? Os irmãos se lembram que Jesus, certo dia, ele, depois da ressurreição, ele apareceu a 2 discípulos dele no caminho de Emaús. E eles iam conversando entre si: já é o 3º dia, Jesus que dizia que ia restaurar Israel, foi morto, e etc. Eles estavam tristes. E Jesus se aproximou e ia com eles. E começou a ensinar-lhes, a Bíblia diz, a falar-lhes a respeito do que dele estava escrito em todo o Velho Testamento. Naturalmente, Jesus falou das profecias, da lei. Jesus falou do seu nascimento, né? Falou da obediência à lei, né? Falou a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, que estava previsto no Velho Testamento. Mas eu acredito que Jesus falou muito mais a respeito dele como sacerdote, que ele veio para levar os pecadores a Deus. Note bem a importância. Como sacerdote, como sumo sacerdote. E, irmãos, qual era a tarefa, eu pergunto mais uma vez, do sacerdote? A tarefa do sacerdote se resumia em oferecer o sacrifício em favor dos pecadores e interceder a Deus pelos pecadores, né? Servir a Deus nesta missão, né? E era uma bênção. Agora, meus irmãos, para uma criança, uma bênção, alguém disse assim, é uma balinha de, especialmente papel vermelho, dá para uma criança, ou bênção. Mas a bênção para o crente, qual é que é a maior bênção? A maior bênção para nós, como disse Paulo, não é comida nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo, né? Em outras palavras, a maior bênção para o crente é viver, é ter Cristo como Salvador, como nosso sacerdote, é viver uma vida consagrada a Ele e servir ao Senhor. Meus irmãos, vamos ver então como é que se dava esta unção do sacerdote, e agora nós queremos pensar na preparação nossa como sacerdotes, né, para servir melhor o Senhor. Porque o que Cristo fez já foi feito. Agora Ele está dizendo, a missão, Ele está recebendo os pecadores que nós levamos a Ele, certo? Ele está chamando através da pregação, levando a Ele, então Ele é que apresenta ao Pai. Mas esta missão, outro dia eu ouvi o pastor Ariovaldo, ele dizendo assim, mas essa batalha da igreja não é batalha de Jesus? Não é a batalha de Jesus? É a batalha de Jesus. Mas acontece, a batalha de Jesus, mas Jesus, Ele age através do corpo dele aqui na terra. E quem é o corpo dele aqui na terra? Somos nós, a igreja. Então, meus irmãos, este sentido aí, nós estamos servindo ao Senhor. Já citamos, vamos lembrar, 1 Pedro 2,9, que os irmãos já viram, e nós queremos voltar um pouco lá no Velho Testamento, para relembrar como foi a unção, como é que o sacerdócio era preparado para servir ao Senhor. Então é nesse sentido que eu queria que os irmãos prestassem atenção, vamos nos preparar para servir ao Senhor. Vendo alguns passos da consagração, ou da dedicação do sacerdote para o serviço de Deus.
Então, o que se fazia? O que realmente se fazia, meus irmãos? Eu gostaria de seguir aqui e explicar para os irmãos. Apresentando para vocês 4 passos para esta preparação, para que sejamos bênçãos nas mãos de Deus. E eu pedi para colocar aqui 3 cadeiras. E o pastor que escreveu a lição, ele falou que fizesse uma ilustração no início para mostrar isso. Então nós vamos fazer. Eu vou convidar aqui uma pessoa mais idosa para representar o Arão. Pode ser o senhor mesmo. Senta ali. Cadê os jovens? Até os 2 jovens estavam ali. Estão aí ainda? Levanta a mão. Vem 2 elementos mais novos aí para mim, por favor. Pode vir você. Já estamos dando serviço para você. Não, você é o Arão, mais velho. Esse aqui é o Nadab. Agora vem ou você, blusa azul. Vem cá. O Abiú é gordo, olha. Como é o nome deles? Aquele ali. Arão. E esse aqui? E esse aqui? Abiú. São o pai e os 2 filhos. Agora, note bem, eu vou antecipar uma coisa para aplicar a nós no final. Note bem, se alguém quiser até ler, é bom. Levítico 9:23 nos mostra que depois que esse sumo sacerdote e os sacerdotes foram ungidos, a Bíblia diz que eles entraram no templo, e eu vou explicar no final para quê. Depois, saindo, diz lá que eles abençoaram o povo, e a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou. Vocês já pensaram que beleza? Pode ler, dona Lídia, quem achar. Esse acho que eu não pedi, mas depois eu vou pedir para ler outros. É Levítico 9:23. Quem lê? Pode achar aí. Até aí. E a glória do Senhor. Vocês já pensaram que maravilha? Eles abençoou o povo e a glória do Senhor. Você já pensou? Se chegar esse momento, né, Samuel? Né, irmãos? Ao final desta lição e essa consagração, e nós então abençoarmos o povo desta cidade e a glória do Senhor se manifestar aqui. Vamos aos passos então. Vamos primeiramente lá para a preparação dos sacerdotes, para a unção deles. A primeira coisa que tinha que fazer é a santificação deles, ou seja, a purificação. Alguém leia Levítico 8, versículo 23 e 24. Está na Bíblia do Senhor? É o Arão mesmo que está com esse texto. Pode ler aí, meu irmão, para tomar tempo. Antes disso, Samuel, eu vou dizer, mandou Deus dar um banho neles, lembra? Já era um tipo de purificação, santificação, dar um banho, né? E aí agora Deus mandou matar um cordeiro, né? E com o sangue desse cordeiro, Ele mandou colocar uma parte deste sangue na orelha direita, tanto dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes como dos sacerdotes. Depois ele mandou colocar no polegar da mão direita. Depois
no polegar do pé direito. Sabe, irmãos, eu acho que Deus precisava ter dado um banho de todo o corpo daqueles homens no sangue. Mas Deus não fez isso. Ele apenas mandou sinalizar orelha direita, mão direita, pé direito. Para quê? Você sabe que existe até um médico chamado otorrinolaringologista. É aquele médico que trata daqui para cima. Quando Deus diz, unge o ouvido dele, está dizendo, da cabeça para cima, está consagrado ao Senhor, está purificado. Você vai usar seu ouvido para me ouvir, para fazer o que eu mando. Vocês já pensaram que a aplicação, se nós fosse aplicar aqui, quanta gente não está fazendo isso? Depois, mão direita. Deus está com isso significando que as suas mãos será usada para o bem, para o serviço do Senhor. Pé direito, os seus pés vão caminhar para as coisas de Deus, fazer a minha vontade e não a sua vontade. Certo, irmãos? E agora, nós observamos que, vocês já pensaram, vamos imaginar, o que aconteceria um médico com a mão suja fazer uma cirurgia? Vai contaminar, né? O que vai acontecer se não for fazer uma boa asepsia, né? Não for purificado? Vai ser ruína. Assim também, meus irmãos, o sacerdote, o crente, se ele não estiver preparado, como nós vamos ver daqui a pouco, ele vai, como diz o Rei Benon, ele vai dar com os burros na água. Vai ser escândalo, ao invés de ser bênção. E o objetivo da nossa lição aqui é sermos bênção mais do que temos sido até hoje. Certo? E então, meus irmãos, e depois de esse ensino que nós vemos aqui, tem no Novo Testamento. E é interessante em 2 Coríntios 7, um desse texto para alguém. Leia para nós. Esse ensino está no Velho Testamento através desse ensino dos sacerdotes, purificação. E no Novo Testamento está falando aos crentes. Está entendendo? Mandando purificar. Porque se nós não purificarmos, o que vai acontecer, Samuel? O que vai acontecer, seu Valdivino? Está aí. O que vai acontecer? Se você vai evangelizar, que evangelizar, meus irmãos, é entrar no campo do inimigo. E o inimigo vai dizer assim, eu conheço quem é Paulo e quem é Jesus Cristo. E você, quem é? Você se lembra lá do caso dos filhos de Seva? O demônio foi para cima deles e acabou com a vida deles. Isso é muito triste, né, irmãos? Ele tem prazer nisso. Por isso, meus irmãos, por isso eu estou com... Alguém me perguntou esses dias atrás, quantos anos de ministério o senhor tem? Aí eu falei, desde que eu separei a minha vida, fui estudar no Instituto Bíblico para isso, tem 56 anos. E eu confesso, cada vez que eu venho à frente, eu venho com temor e tremor. E Lutero, certo dia, disse, coisa difícil é falar da parte de Deus aos homens. Não é porque ele não sabia falar, mas é porque ele tinha muita responsabilidade no falar. E então, meus irmãos, Deus nos dá, portanto, nos nossos trabalhos e em tudo que nós formos fazer, a primeira coisa que temos que fazer, perdoa-nos, Senhor. Porque nós, perdão, vamos dizer,
primário de Deus, nós recebemos, convertemos, arrependemos, confessamos a multidão dos nossos pecados. Mas ainda estamos sujeitos a pecar, né? Então, por isso, cada vez nós devemos aplicar, vamos dizer, em fé, o sangue de Jesus na nossa vida, confessando os nossos pecados. E de consciência limpa, podermos pregar o Evangelho. E Deus vai nos abençoar. Mas, meus irmãos, a primeira coisa, então, é a consagração, a purificação, né? Mas agora vem um outro passo para a pessoa ser bênção, como sacerdote. Leia para nós, capítulo 8, versículo 25 até o 28. Agora vem, então, depois de separado, de purificado, vem a cerimônia de consagração. É isso que nós vamos ver. Leia para nós. Dona Lídia, leia alto. A senhora fala muito alto. Por que a senhora está falando baixo? Queimada ao Senhor. Então é a parte da consagração. Um outro animal não foi morto. Vamos dizer, foi assim como um churrasco. Ele partiu aquele animal. Note bem que antes colocavam. Está mandando usar o microfone. Colocavam as mãos na cabeça do animal, como que dá para a purificação, né? Transferia para o animal, que era tipo de Cristo, o pecado. Agora, depois desta cerimônia, então, eles partiram, Deus mandou Moisés partir o animal. Pega essa Bíblia, deixa a sua lá, pega essa Bíblia aqui. Isso. Essa é uma parte do animal. Essa aqui é outra, e esta é outra. Pegou essa parte do animal, pôs nas mãos dele e mandou que eles fizessem o quê? Vocês viram aí? Descubra aí no texto que foi lido. Quem leu o texto foi Dona Lídia. Fique de pé agora. Leia para achar. Fique de pé também. Não vai ler não. É só que eu quero ensinar. Leia aí, Dona Lídia. Coxa direita. Também nos cestos dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão. Tá lá. E de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. E agora essa expressão, mover. Você vira para lá, por favor. Aquilo ali tipifica o quê? Vamos dizer, Deus. Porque a cruz é o sacrifício de Cristo. Então colocou na mão deles e mandou eles mover perante o Senhor. Fica assim com esse objeto. E o que é esse mover? Vira para lá, esse um sacerdote meio desobediente. Faz assim. Pega, Tenezil, pega o negócio aí. Faz assim, faz reverentemente, não é assim? Fez quantas vezes? Quantas vezes, Dona Lídia? 3 vezes. E depois o que foi feito? Me dá. O que fez aí, Dona Lídia? Moisés pegou, pode sentar. Moisés pegou aquelas partes
Ah, das mãos dele, já peguei. Aqui o altar da consagração. Moisés levou, queimou diante de Deus. É oferta o quê? Agradável ao Senhor. Para quê? Era uma oferta queimada. Agradável era a oferta de consagração ao Senhor. Então, meus irmãos, eu posso imaginar que Abraão primeiro perguntou lá no primeiro passo: o que significa isso? Deus disse: olha, os seus pecados debaixo do sangue. E agora ele perguntava: você está entendendo agora esse segundo passo? São os dons de vocês consagrados no altar. Está entendendo? O que vocês têm está consagrado para me servir, disse Deus. Então, meus irmãos, era a oferta de consagração. E lá em 1 Coríntios 4, 7 diz: que tens tu? Alguém poderia ler esse texto para nós? É muito interessante. 1 Coríntios 4, 7. Vamos ler. 4, 7. 1 Coríntios 4, 7. Tudo que nós temos, diz lá no Velho Testamento, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Foi falado no dízimo aqui. Deus nos dá 100%, pede 10%, com prova da nossa fidelidade, chamado dízimo. Então, meus irmãos, é momento de consagração. Eu vou cantar, que diz assim: em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então podes ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então podes ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Sim, irmãos, só podemos ser bênçãos nas mãos de Deus quando purificados os nossos pecados, quando consagrados nossos talentos, nossa vida, nas mãos do Senhor. Obreia, é uma medida de... um preparado lá. Depois só chega em casa e vai ver. Vamos ver o terceiro passo, que o nosso tempo está pouco. Tem mais 2 passos.
Leia, por favor, Levíticos 8:30. Ah. Então, aí, agora o que aparece? A unção, não é isso? Lê de novo o princípio. Óleo da unção. Agora o passo foi unção. Vocês viram, primeiro passo da purificação, né? Para a santificação. Depois o quê? A consagração. E agora a unção. Unção, consagração, depois a unção. E meus irmãos, o que vem a ser esta unção? O que acontece, meus irmãos, é que o primeiro passo, meus pecados debaixo do sangue, né? Já vimos. Depois, nós vemos os meus dons consagrados a Deus no altar. Lembrando que nós somos feitos sacerdotes. Terceiro, significa revestidos esta unção do Espírito Santo. A Bíblia fala vestes, 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 né? Então ele já estava vestido nessas alturas, nós não pegamos detalhes aqui, mas com uma estola, com a roupa própria. Mas depois trouxe uma capa, né? E tem outros apetrechos lá. Mas acontece é que não é essas roupas que fazem o sacerdote, mas é a unção. E aquela unção com óleo era tipo de quê? Da unção com o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós somos vestidos, mas depois revestidos. Aí fala revestimento. Então, é o revestimento, vamos dizer, é a plenitude. É o Espírito Santo. Agora, como é que nós recebemos esta unção do Espírito Santo? Pela mesma forma que nós recebemos a salvação, que é pela fé e pela obediência. Se você obedece à palavra de Deus, se você crê, você pode resistir o diabo. Não é isso que diz Tiago? E ele fugirá de vós. Então, precisamos ser revestidos, né, do Espírito Santo. E agora é interessante. O apóstolo Paulo diz que nós, como crentes, somos o bom perfume de Cristo. Você já pensou em comparação? Quando... Tá essa para ler, dona? Quando os nossos pais foram criados lá no jardim, eles tinham um perfume maravilhoso. Mas quando eles pecaram, aquele perfume, eles foram afastados, houve tristeza. E então entrou o mau odor do pecado. Vocês sabem que na história dos cosméticos, os perfumes foram inventados para ser usados para tirar aquele cheirinho ruim. Quando as pessoas aí deixam de tomar banho, vai ficando com cheirinho ruim, né? Irmãos, eu vou dizer, um índio dormiu na nossa casa, alguém sabe disso? Uma ocasião, os índios tomam pouco banho. Os índios. E acontece que aquele índio dormiu 1 ou 2 noites na nossa casa, e depois, olha, aquele cheiro é diferente, ficou lá. Coitado, ele não usa cosmético, não usa muito sabão. Né? Então, meus irmãos, cosméticos para tirar esse mau cheiro. E você já pensou? O cosmético para tirar o mau cheiro da nossa vida é o sangue de Jesus. Certo? Nos purifica de todo o pecado. Mas então, depois, o Espírito Santo ungindo a pessoa, então essa pessoa se torna perfumada. Acontece que ela xingava, ela deixa de xingar. Se roubava, deixa de roubar, né? Às vezes a pessoa não vê, mas depois os de fora vê. Mas fulano está tão mudado, né? Está tão diferente. E às vezes acontece até em casa. Vamos dizer, a minha mulher falava demais, brigava, coisa. Mas houve uma mudança, o Espírito Santo entrou nela, tudo mudou.
O meu marido também era assim. Mas hoje está tão diferente. Porque foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E se tornou bom perfume. Onde ele vai, ela vai, né? Todo mundo quer. Ninguém se sente bem viver perto de gente murmuriosa, né? Não é verdade? Lamentando. Eu, por exemplo, prefiro sair. Mas, meus irmãos, a gente mesmo é atingido ainda por momentos de tristeza, né? Mas lembre disso, nós temos o bom perfume de Jesus, né? Temos o bom perfume de Cristo. Já deu o segundo sinal? Eu não falei com vocês, vocês tinham que aguentar um pouquinho, então aguenta. Então, meus irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. E o sangue de Jesus, então, foi aplicado primariamente para nos purificar de todos os pecados. E agora nós precisamos aplicar em fé esse sangue de Jesus quando pecamos, confessar e sermos perdoados. E lembremos que o óleo só vai onde o sangue de Jesus já foi, certo? E como nós recebemos esta unção, já falamos que é como recebemos a salvação por fé e obediência. Tem mais um passo final. Note bem, aguente só 2 minutos. Vamos ler capítulo 8, versículo 35, é de Levítico, né? É Levítico? Leia aí para nós. Vocês ouviram isso, Tenezil? Esse sumo sacerdote, não prestou a Bíblia não. Sumo sacerdote aí, ele está parecendo um papa já com 70 e tantos anos. Presta atenção, lê de novo. Vocês vão trabalhar agora. Aí leu. Pode ler. Levanta da cadeira então. Eles estavam ouvindo lá, sendo preparados. Agora acontece o que Moisés mandou fazer por ordem de Deus? Ficarei depois da porta da tenda da congregação dia e noite. Dia e noite. 7 dias. 7 dias, tempo de perfeição. As prescrições do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então vai lá para a presença da porta do templo ali, ó. Pode sentar lá para vocês lerem. Você não dá conta de sentar, não? Agora não vai sentar em cadeira, não. Pode sentar, a mesa está com... Aí não está sujo, não. O que Deus mandou fazer? Pega a lei de Deus, a palavra de Deus na mão, vai ler, vai meditar, vai estudar durante quanto tempo? 7 dias. O que significa dia e noite. Tempo suficiente para estar instruído. Para que não morrais. E também, morrer em que sentido, né, irmãos? É quando as pessoas, como já citamos o caso dos filhos de Seva lá, eu sei quem é Paulo, quem é Jesus, e vocês que diz, vai morrer nas mãos do inimigo. Agora, se você estiver preparado, ungido com a palavra de Deus, vocês podem dizer, Satanás é tão danado que ele citou a Bíblia para Jesus. Mas Jesus falou para ele, está escrito, vai-te Satanás. E aí, meus irmãos, a coisa é diferente. Então, depois, agora aquela aplicação daquele versículo que a gente pegou lá no início. Depois de 7 dias, de preparados, o que aconteceu? É de arrepiar. Leia para nós alguém aí, para finalizar, Levítico 9:23. 9:23. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Que coisa! Levante aí agora. Está vendo? Depois que eles estavam preparados, levanta e vem para a tenda da congregação. É o que diz aí, vem cá. Gente, estamos preparados. Mas diz o finalzinho do versículo o quê? Saindo. Não, antes, é o mesmo versículo final. Eles o que? Saindo.
Não, a senhora está lendo o versículo seguinte, eu quero que leia o mesmo. Saindo. Note bem, aí, imagine, eles estavam lá na tenda da congregação, lá no templo, preparou, e eles então entraram, estavam lá dentro, e depois eles saíram para fora. Lembre que Israel tinha o templo, a tenda, tudo, né? Mas agora o povo tinha as suas tendas, não é verdade? Diz aí, saindo para fora. Vamos dizer, saindo ali para fora, abençoa o povo, esta cidade, abençoa a igreja. E o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu. É tremendo, né? Você quer ser bênção na vida? Diga assim: eu quero ser bênção. Amém. Quais são os passos para sermos sacerdotes ungidos, preparados? Primeiro, purificar dos nossos pecados, santificar. Segundo, o que foi? Guardou? Consagrar. Terceiro, é ungido pelo Espírito Santo de Deus. E terceiro, meditação, preparação dentro da palavra de Deus. E depois agir. Sai e abençoa o povo. Que Deus os abençoe.